Fala galera, beleza? Hoje eu trouxe um desenho aqui um pouco diferente, porque eu passo um desenho pirulito da Praça 7. Na verdade não é igualzinho o pirulito da Praça 7, mas é um desenho que eu fiz e cheguei bem próximo. É um grande desafio que eu faço. Aí eu trouxe esse modelo que, se você conseguir desenvolver ele todo, você consegue chegar nesse pirulito da Praça 7, que ele é um desenho mais difícil. Então, no final de tudo, nós vamos fazer na escala 1 para 50 ele desse jeito. Ele vai ficar dessa forma. Então aqui nós vamos fazer diferente hoje. Hoje eu costumo usar muito o 3D, a perspectiva, para estar desenvolvendo tanto a vista ortogonal do objeto quanto o 3D. Hoje nós vamos pegar o 2D, que seria essa vista ortogonal do objeto, e vamos desenvolver tanto ele quanto o 3D. Então esse aqui é um desafio para esse desafio aqui maior, né? Que esse aqui é um desenho um pouquinho mais difícil você entender ele. Então vamos lá. Antes de começar, então, curta a página e segue ela também antes de iniciar. Vamos lá. Então, bora lá então, galera. Olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos fazer na escala 1 para 50. Então, eu vou decidir aqui, ó, onde eu vou iniciar o ponto de início. Então, ó, eu vou começar por esse pontinho aqui e é só seguir as cotas. Então, eu vou jogar aqui, ó. Vou começar mais ou menos aqui nesse pontinho aqui dessa forma, que eu vou fazer a vista aqui e o 3D aqui. Eu vou jogar mais ou menos aqui, ó, uns 6,5 centímetros desse pontinho aqui de baixo para cima e uns 2,5 para cá, ó. Então, comecei nesse pontinho aqui, ó. Agora, vamos lá. Eu sei que esse bloco aqui de baixo, na escala 1 para 50, viu, gente? Ele vai ficar menor que esse aqui, 2 vezes menor. Eu sei que ele tem 300, tá aqui 300 por 50. E quem quiser também, deixa lá nos comentários que eu envio o PDF desse desenho, porque ó, quem quiser seguir a folha com o PDF fica mais fácil também, viu? E deixe nos comentários lá qualquer coisa também. Vou apoiar então, ó, esse quadro vertical, que eu vou fazer horizontal primeiro, apoiou, lá do pontinho, risca. Já vou puxar aqui, ó, uma vertical, ó, e vou medir. Ele tem 300 de base e 50 centímetros de altura. Então, aqui é o primeiro pontinho. Agora eu consigo juntar, ó, nos 50 centímetros aqui, ó, o horizontal lá em cima, com o vertical nesse pontinho aqui, ó, e o que sobrou apaga. Então, tá aí, ó, primeiro ponto já fiz, que ele é fácil. As vistas são fáceis. O 3D é um pouquinho mais chato você pegar aqueles ângulos um pouquinho mais inclinados, aqueles diferentes. Então, agora eu tenho 2 metros é o bloco de cima, tá vendo? A largura dele. E ele tá centralizado, esse objeto é bem simétrico. Então, se eu dividir ele aqui no meio, tanto para lá quanto para cá, eles são simétricos. Se eu pegar o meio e jogar um para cá e um para lá, dá certo. Se eu subtrair 2 por 3, sobra 1. 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui, fechou. Então, eu vou marcar 50 centímetros na escala para 50, para cá, desse ponto para cá, e 50 também, do outro lado. E o objeto, olha, ele tem 1 metro de altura. Então, agora eu vou puxar na vertical. Vou dar uma reforçada aqui, ó. Senão vocês não vão conseguir visualizar direito. Tá aí. Agora, na vertical, eu vou puxar uma linha. Eu sempre faço linha fina, viu, gente? Depois eu passo retocando o desenho. Então, eu vou puxar 1 metro para cima, na vertical. Só um lado, viu? Sempre um lado, que o jogo de esquadro é perfeito. E o outro, ele encaixa aqui. Apaga o que sobrou. Agora eu reforço. E mesmo assim, eu não reforço não, porque só faço isso por último. Mas aqui eu tenho que fazer para vocês visualizarem. Tá aí. Agora é o seguinte, vamos lá. Esse
lado, ó, esse bloquinho aqui em cima desse outro, ele tem, olha aqui, ó, 200 embaixo e 1 metro em cima. Então, aqui é fácil. Se eu jogar, olha só, 1 metro menos 2, 2 metros menos 1 aqui, sobra tanto desse lado quanto desse lado aqui para o alinhamento aqui, 50 centímetros. E se eu puxar 1 metro, que é a altura dele, e depois ligar os pontos, dá certo. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele tem 50 centímetros desse pontinho aqui, ó, para cá, e desse pontinho aqui, ó, desse pontinho aqui para cá, 50. E a altura do bloco, vou riscar bem fininho, ó. E a altura do bloco, ele é 1 metro. Então, eu vou medir aqui 1 metro. Aí, ó. Agora, lá em cima, ó, eu posso juntar os dois pontos, ó. Não precisa marcar 1 metro do outro lado, não. Ali, ó. Agora, eu junto os pontos, ó. Esse pontinho aqui. Aí, achei a forma do objeto, ó. Tá lá. Apago o que sobrou. Interno também, fiz só uma linha de referência. Aí. Agora, o de cima, ele tem 1,5 metro aqui, ó. Então, eu vou puxar nessa quininha daqui. Vertical. Meço 1,5 metro. E risco. Aqui eu vou riscar um pouquinho mais para os lados, gente, ó, porque se vocês perceberam lá, já pouco trabalho. Ele tem, ó, 25 centímetros aqui, ó, tá vendo esse bloco de cima? Ele sai, então é 25 centímetros. E a altura dele também aqui, ó, é 25. Então, eu já vou marcar aqui, ó, 25 para cá, desse pontinho para fora e desse pontinho aqui também para fora. 25 também. Depois que marcou, eu vou puxar uma linha vertical, tanto de um lado quanto do outro. Marcar 25 também, que ele tem 25 de altura. E liga os pontos. Então, gente, de novo, não precisa marcar dos dois lados. O jogo de esquadro, ele é perfeito para isso. Por isso tem que fazer os dois. Por isso tem que comprar os dois, adquirir os dois. Aí apaga o que sobrou. Agora, para fazer essa parte de cima, que é uma pirâmide lá em cima, na verdade, o que eu vou fazer? Ó? Ela tem 1,50 m de altura. Mas para achar essa pirâmide, eu tenho que pegar o centro do objeto. Então, o centro do objeto, se eu marcar ele aqui, ó, eu sei que dessa pontinha até aqui tem 1,5 m. Pode medir lá, ó, é 1,5 m. O centro dela dá 75. Marquei o centro. E a altura dela também é 1,5 m. Então, eu vou puxar uma linha bem fininha e puxar e marcar 1,5 m. Deu aqui, ó. E liga os pontos, ó, nas extremidades. Ó. Tá aí, ó. Apaga o centro. Foi só uma referência. Eu vou dar uma leve reforçada aqui nesses outros pontos, ó. Para vocês visualizarem melhor. Tá aí, ó. Reforçar lá em cima também, ó. Isso é só para vocês visualizarem, viu, gente? Então, olha só. Esse objeto, todos os lados, tanto a vista frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior, é o mesmo. Então, são todos os lados iguais. Então, ele fica assim, ó. Então, tanto esse lado quanto esse são iguais. Então, eu posso utilizar todas as cotas. Agora, vamos fazer o 3D dele. A vista foi. O 3D dele, o que eu vou fazer? Olha só. Vou fazer ele aqui, ó. Eu vou marcar dessa pontinha aqui, ó. Na escala 1 para 100, que é centímetros, né? Vou marcar uns 9 centímetros daqui para cá. Vou nem marcar, não. Tá vendo? Só vou fazer um leve pontinho ali, para nem
para não danificar o desenho. E para cima, 2 centímetros, ó. Aí eu vou marcar o pontinho ali. Eu vou iniciar nesse ponto. Primeiro eu vou fazer esse bloco aqui, ó. Esse bloco eu sei que ele tem 300 por 50 de altura. Então, com o esquadro 30 graus, perspectiva isométrica, eu vou puxar então para lá, para cá e vertical aqui no meio. Então, eu vou medir 300 na escala 1 para 50, 300 para cá, seja milimetricamente correto, viu, pessoal? E 300 para cá. A altura dele é 50. Marquei 50. Agora o jogo de esquadro faz tudo, ó. 30 graus nesse ponto para a esquerda, risca fininho. Virou o esquadro, ó. Nesse pontinho aqui, ó, risca fininho. Isso aqui não é uma vertical? Nesse pontinho aqui, ó, ele junta com esse ponto 30 graus. Aqui também, ó. Tá aí, ó. Apaga agora o que sobrou. Então, não terminei ainda o bloco de baixo não, porque tem que juntar lá no fundo. Mas o bloco de cima, ele atrapalha visualizar. Então, gente, olha só. Vamos prestar atenção aqui, ó. Isso aqui o aluno erra demais. O que ele faz? Ele pega desse pontinho aqui, ele joga o afastamento. O afastamento assim, aqui eu sei que é 50 centímetros, que a gente já tinha medido, né? Deixa eu até pegar o outro lado lá, que ele é maior, 50 centímetros. O problema é que ele faz isso aqui, ó. Ele joga 50 centímetros para cá e 50 centímetros para cá e sobe nesse ponto. Eu só afastei aqui e no fundo. Todos os lados são 50 centímetros. Então, olha o que tem que fazer. Se eu juntar, olha só, os dois lados, ó, bem fininho aqui, ó, para ficar mais fácil visualizar, ó. Todos os lados, ó, tanto aqui, lá nos fundos e o outro fundo aqui, ó, ele tem que ter 50 centímetros também. Então, a medida correta é assim, ó. Você vai medir, ó, tanto aqui, ó, 50 centímetros, daqui para cá, quanto lá em cima. 50. Se você fizer nas duas extremidades, ó, tanto nessa quanto nessa, eles se juntam assim, ó. Também daria certo. Agora, vou fazendo de lá. Ó. Vou nem marcar o do meio, não. Vou marcar aqui 50 aqui, ó. Aí, nesses pontinhos das extremidades, ó, eu vou puxar, ó, uma linha bem fininha para cá, virou o esquadro, uma linha bem fininha para cá. Aí você vai marcar 50 centímetros também, porque são todos os lados, são 50. Então, eu quero esse pontinho aqui e esse daqui, ó. Aí. Agora eu vou juntar ambos 30 graus, ó. Aqui, virou o esquadro, ó. Aqui. Aí eu vou apagar essas referências, por isso tem que fazer ela bem fininha. Agora, na vertical, eu vou puxar. Qual que é a altura do objeto mesmo? 1 metro. Tá aqui, ó. Então, esse desenho eu fiz à mão, viu, galera? Na escala 1 para 25. Então, eu vou puxar vertical. Nesses 3 pontos, ó. E vou marcar 1 metro apenas em um lado. Então, ó, na escala 1 para 50, você vai lá e mede 1 metro. 1 metro deu exatamente aqui, ó. Então, ó, esse pontinho, ele encaixa aqui e do outro lado virou. Nesse pontinho aqui, ó, eu transferi ele para cá. Então, por que eu falei que não precisava riscar do bloco de baixo aquela linha lá atrás? Porque ela não, você não enxerga nem a metade dela. Porque um bloco sobrepõe o outro. Então, aqui eu já vou apagar ela, mas eu fiz lá só para vocês visualizarem. Agora é o seguinte, ó. Esse bloco, gente, ele é meio chanfrado, tá vendo aqui, ó? Ele não sobe aqui. Eu tenho que achar exatamente esse ponto aqui no desenho em 3D, subir 1 metro. Então, ele é bem parecido com esse desenho aqui de baixo. Eu jogo 50 para cá e 50 para lá. Então, no desenho passado, a gente não achou que isso aqui, desse ponto aqui, ó, transferindo ele aqui para baixo,
Daqui até aqui não é 50? Então, vamos lá. Se eu não achar os 50 centímetros aqui dentro do objeto, eu não consigo fazer ele chanfrado. Então, olha como que é fácil. Posicionou o esquadro aqui, ó, nesse pontinho, escalímetro, 50 centímetros para cá e do outro lado também, ó, 50 centímetros, ó. Puxou 30 graus em ambas, para lá, bem fininho, viu? Eu vou apagar, isso aqui é só uma referência. Eu vou medir 50. Aí, ó. Agora, a altura não é 1 metro. Vou puxar bem fininho, ó, nesses dois pontinhos, desse ponto para cima, 1 metro. 1 metro. 1 metro. Aí sim, é ligar os pontos, ó. Você tem que ligar esse pontinho aqui, esse pontinho aqui na extremidade. Agora, para fazer a parte de cima dele, olha só. Para fazer essa parte aqui de cima, é só ligar 30 graus para baixo com 30 graus para baixo. Então, ó, posicionou o esquadro, desse pontinho aqui, ó, para cá, 30 graus. Virou o esquadro, nesse pontinho aqui, ó, 30 graus. Para ver se você verificar, se eu vou apagar aqui já de uma vez, ó, aquelas linhas de referência que eu criei dentro do objeto. Agora eu não preciso delas mais. Para você visualizar se o seu desenho está certo, tá vendo esse pontinho aqui, ó, que eles juntam? Eles cruzaram aqui, ó. Esse aqui, ele tem que dar 90 graus nesse pontinho aqui, ó. Se der 90 graus lá, aí, ó, perfeito. Tá certinho o seu desenho. Então, vamos continuar. Agora, o bloco de cima, gente, olha só, ele tem 1,50 m de altura. 1 metro aqui, ó, eu já tenho ele aqui. Então, é só puxar uma vertical com 1,5 m de altura. Então, ele tem 1,5 m. Então, marcou só de um lado. 1,5 m. 30 graus nesse 1,5 m aqui, ó, para baixo. Ele encontra, virou o esquadro, ele encontra por do outro lado. Tá aí, ó. Vou apagar o que sobrou. Então, vou dar uma leve reforçada nisso aqui, ó. Dá para visualizar melhor. Vou dar uma leve reforçada nos de baixo também, gente, ó. Talvez dê para visualizar mais. Eu não sei como que tá aí. Mas eu vou dar uma reforçada, ó. Aí. Eu tenho medo que no vídeo não apareça. Mas eu acho que vai aparecer sim. Vem encaixando. Aí. Agora o seguinte. Outra coisa que o aluno erra muito. Tá vendo aqui, ó? Ele sai aqui, ó. Tá vendo, ó? Desse bloquinho aqui, ó. Ele estende. A extensão dele é para fora e não para dentro. Então, aqui, ó. Ele vai jogar 25 centímetros para lá. O problema do aluno é que ele só faz de um lado. Ele esquece que todos os lados ele tem 25 centímetros. Aqui, então, gente, ó, é fácil. Se eu afastar desse pontinho aqui, ó, para cá, desse pontinho para cá, eu afastei os fundos. Eu tenho que afastar a frente também. Então, olha só, esse bloquinho aqui, ele vai sobrepor um pouco esse aqui de baixo. Se você não afastar a frente também, você erra. Então, olha só, o que você tem que fazer? Você vai pegar, estender um pouquinho essa linha aqui, ó, para fora. Virou aqui, ó. Estendeu aqui também, ó, um pouquinho para fora. Vou medir os 25 de afastamento. 25, o pontinho, ó. Agora é o seguinte, você tem que jogar 30 graus para frente. Então, ó, tá vendo nesse pontinho aqui, ó, de 25, ó? Eu vou jogar também uma linha, ó, bem fininha, ó, para frente. Virou o esquadro.
nesse pontinho aqui, ó, risquei bem fininho. Aí mede 25 também, ó. Aí acertou, ó. Nesse ponto e neste ponto. Agora, é esse o pontinho aqui que é o importante para mim, ó. Então, se eu cruzar as linhas agora, olha só, que interessante, ó. Desse pontinho aqui, ó, até aqui, ó, virou o esquadro. Desse pontinho aqui, ó, ele encaixa perfeitamente lá na linha, ó. Então, olha só, isso daqui, ó, tá vendo? Essa linha, esse bloco vai sobrepor. Então, eu posso desmanchar isso aqui, ó. Então, esses 25 centímetros aqui, onde eu iniciei esse 30 graus, que inicia o meu bloco. Agora, esse bloquinho daqui de cima, ele tem 25 de altura. Agora, posicionou o esquadro aqui, ó, na vertical, ó. Vertical, vertical e vertical. Eu vou medir 25 de altura. Daqui, ó. Puxa 30 graus nesse ponto para baixo. Virou o esquadro. Nesse pontinho aqui, ó. Pra cima. Aí você apaga o que sobrou. Por isso tem que fazer linha fina, viu, gente? Ó. O meu aqui tá marcado, porque se eu não fizer um pouquinho mais grosso, vocês não vão conseguir enxergar. Então, eu vou até dar uma leve reforçada nesse aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver. Aí, ó. Agora, para finalizar o desenho, ó, deixa eu dar uma leve reforçada nos de baixo, ó. Então, eu já tô fazendo uma linha média, viu, gente, ó. Eu nem vou precisar reforçar, porque eu já estou fazendo uma linha média. Mas quando terminar o desenho, vocês dão uma reforçada e coloca a linha média no desenho inteiro, na perspectiva, viu? Tá aí, ó. Agora é o seguinte, a pirâmide, isso aqui é uma pirâmide, todos os lados dela são iguais. Então, olha só, para finalizar ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar o centro desse objeto aqui, ó, o centro. Como que eu marco o centro dele? Desse pontinho até aqui, ó, vamos ver quanto tá dando. 1,5 m. Olha lá, ó. Desse ponto até aqui, 1,5 m. Então, eu vou marcar 75. Tanto aqui quanto aqui. 30 graus para lá com 30 graus para cá, eu acho o centro. Quando eles se encontrarem, então eu vou fazer bem fininho ali, ó. Quando der um X, quando der um X ali, ó. Aí, ó, o pontinho onde eu quero é esse aqui, ó. Então, esse pontinho aqui é o centro do objeto. E a altura dessa pirâmide é 1,5 m. Então, ó, puxou vertical aqui, ó, bem fininho, ó. Aí você vai marcar desse pontinho aqui do centro para cima 1,5 m. Aí, desse ponto aqui, agora é só ligar nas extremidades, ó. Tanto aqui quanto aqui e o centro. Aí, ó. Fechamos o desenho. Então, esse daí é o meu objeto. Então, pela vista ortogonal, eu criei tanto a vista mesmo, só repliquei na escala 1:50, e aqui eu fiz o objeto em 3 dimensões. Beleza, galera? Então, eu vou colocar aqui só o texto, então vai ficar desse jeito. Vocês lembram que nos desenhos passados, quem estava com dificuldade, mas eu vou falar aqui então. Eu marcando desse pontinho na escala 1/100, marca 2 milímetros e depois mais 3 milímetros. Puxa uma linha extremamente, que só referência, viu? Extremamente fininha, tanto para cá quanto para lá. E eu vou colocar o texto aqui. Aí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou colocar o texto do objeto aqui, beleza? E vai ficar desse jeito, assim, ó. E ficou assim, então, galera. Olha só.
Aqui eu já coloquei a vista frontal, lateral direita, posterior e vista lateral esquerda. Por quê? Porque são todas iguais. Então, tanto essa daqui quanto essa, aqui a de trás e essa daqui também de trás, elas são desse jeito. Vocês vão visualizar ela desse jeito aqui o bloco, ok? Então, a aula finalizou. Dá uma curtida na página, galera, e não se esqueça de se inscrever também. Valeu, gente. Um desafio para vocês aí. Valeu!